Pai seja convosco, Deus seja louvado eternamente. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Gostaria de ler uma passagem bíblica que está em 1 Samuel, capítulo 18. Eu vou ler iniciando pelo versículo onde fala da passagem bíblica de dote, do dote que Saul ofereceu para dar aquele que, no caso, a Davi, que matou o filisteu, Aí para o dote ele ofereceu, ele pediu 100 prepúcios e ele trouxe 200. Vou ler a passagem aqui. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. Aí, versículo 26. E anunciaram os seus servos essas palavras a Davi. E esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém, ainda os dias se não haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu, e ele com os seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens, e Davi trouxe os seus prepúcios. Ele pediu, por dote da filha, para casar com a filha dele, 100 prepúcios, e Davi trouxe 200. Davi trouxe 200 prepúcios e os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Ele invejava Davi. E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. Pois foi, dentre tantas coisas, que Davi, tantos desafios que Davi enfrentou, matou o urso, matou o leão, O urso queria pegar as ovelhinhas, chegou a pegar a ovelha, matar a ovelha, foi tentar matar outra, ele defendeu a ovelhinha e matou o urso, porque Deus era com ele, sempre foi com ele. E desafiou, 40 dias que o filisteu, o gigante Golias, vivia zombando, E dizia que não tinha ninguém que o enfrentasse. E Davi, ele enfrentou, não só enfrentou, matou com a funda, E cortou a cabeça dele e entregou ao rei. Davi, de baixa estatura, mas com tanta unção, Ele disse: tu vens comigo com lanças, espada, e eu vou a ti com o meu Deus, o Senhor dos Exércitos, a quem
você desafiou. E assim ele venceu aquela guerra, ele venceu, matou ele, venceu aquela luta e não só venceu, não só matou, como entregou a cabeça dele a Saul. Vamos ver outra parte aqui que está. A parte que Saul é atormentado por um espírito maligno. E o espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor, a seus servos que estão em sua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com sua mão e te acharás melhor. E assim foi. Davi, ele tocava harpa e Saul ficava calmo, né? Aquele espírito que atormentava ele deixava de atormentar e ele ficava tranquilo quando Davi tocava a harpa. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Então assim foi, ele enviou, Jessé enviou Davi, e Davi tocava e acalmava o espírito dele, né? Acalmava a alma dele. Aqui tem no versículo 23 do capítulo 16 de 1 Samuel, Davi tocava harpa e tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aí quando chega no capítulo 17, é que fala sobre a guerra entre os israelitas e os filisteus. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os seus homens de Israel, se ajuntaram, acamparam no Vale do Carvalho. Ordenaram a batalha contra os filisteus, e os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. Ou seja, era cheio de armamento, né? Armaduras, além da potente altura dele, né? Da força dele. Mas Davi não quis saber disso, não. A força que estava nele era a força do Senhor. Era pequenininho, mas cheio de unção.
Então assim ele disse, né? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim, se ele puder pelejar comigo. Deixa eu ver aqui outra parte. Foi na hora que Davi foi até os irmãos, né? Era filho de um homem efrateu, Belém de Judá, cujo nome Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado de idade entre os homens. Foram-se 3 filhos mais velhos de Jessé, seguiram Saul à guerra. Mas nenhum deles, nem o Eliabe, nem o Abinadab, nem o terceiro Samar, nenhum tinha coragem de enfrentar Golias, não. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia voltar de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai. Mas ele também chegava, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão toscado. E foi quando ele enfrentou Golias, né? Davi resolveu enfrentar aquele desafio porque ele tinha certeza que ele ia sair vitorioso, porque a força que estava nele era a confiança que ele tinha, que assim nós até hoje devemos ter, é no Senhor, a força no seu poder. Então assim foi, ele confiou que aquela guerra não seria dele, seria a guerra e ele seria vitorioso, porque quem estava lutando com ele era o Senhor dos Exércitos. Quando na hora que ele disse assim, você vem a mim com espada, com lança, com porretes, e eu vou a ti com o Senhor dos Exércitos. Ele confiou, foi no Senhor, porque não tinha nem lógica, porque ele, pequenininho daquele jeito, ele não teria condições de lutar com um gigante, mas ele enfrentou aquele desafio porque ele sabia que ele não estava sozinho. Ele confiou, foi no poder do Senhor dos Exércitos. E assim ele venceu, e assim cada um de nós venceremos, como está escrito em Isaías 17:7, bem-aventurado é o homem que põe a sua confiança no Senhor e a sua esperança é também no Senhor, não é? Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, cuja esperança também é no Senhor. E maldito o homem que faz a sua força, seu braço, né? Põe a sua confiança no homem. Maldito o homem que põe a sua confiança no homem. E bem-aventurado é o homem que põe sua confiança no Senhor, na força do seu poder. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Um trono de glória posto bem alto, desde o princípio. É o lugar do nosso santuário, o Senhor, esperança de Israel. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. Porque abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. A pessoa não pode abandonar o Senhor. A pessoa precisa estar sempre buscando a presença do Senhor. O Senhor disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Fazei bem os que os odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de Deus, filhos do Pai, que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. As bênçãos vêm para os justos e para os injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. A perfeição que ele fala aqui, não é que o ser humano deve ser perfeito, não ter falhas, não ter defeitos, porque não existe, isso é utopia. Todos nós temos falhas. Afinal, nós somos seres humanos. Mas o que ele diz perfeito aqui é que nós devemos buscar santificar-nos, purificar-nos cada vez mais da palavra do Senhor, buscando no amor do Senhor. É isso que ele fala. Aleluia, 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 aleluia. Amados, não é fácil, né? O Senhor diz assim: que diferença há amar quem te ama? É fácil. Amar quem te ama é fácil. Difícil é amar quem nos persegue. Difícil é amar, não é impossível, porque só em você não desejar o mal, só você não prejudicar a vida do seu semelhante, mesmo que ele tenha feito algo, ou ele deseje, você sabe que ele não deseja o seu bem, mas você deseja o bem. Você deseja o bem. Mesmo que esteja de longe, você não deseja o mal para aquela pessoa. Aqui ele diz que nós devemos amar até os inimigos, até amar aqueles que nos perseguem, até amar aqueles que um dia nos causou algum tipo de dano. Mas é amar de longe, né, amados? O Senhor não está dizendo aqui para amar de perto, não é? Você não precisa conviver. Você não precisa conviver com uma pessoa que fez tanta maldade com você. Só o fato de você não desejar o mal. Porque o Senhor diz assim: que diferença há você amar quem te ama? É muito fácil. É ou não é? Você amar quem nos ama? Amar quem te ama? É fácil ou não é? É fácil. Nós amarmos quando nós somos amadas, é muito fácil. Quando nós somos amados. Aí aqui ele diz assim: que diferença há? Amardes quando sois amados.
Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai, orai, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Tá vendo? Aí quando chega, eu estou lendo Mateus 5, versículo 45, agora no 46. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazei demais, não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. É buscar a santificação, né? Cada vez mais buscarmos santificação, purificação. Quando ele diz aqui seres perfeitos, a perfeição que ele quer dizer não é que nós não tenhamos falha como seres humanos, mas que buscarmos ser pessoas melhores, nos purificando, nos santificando, sendo cada vez mais imitadores do Senhor, imitadores de Cristo Jesus. E aqui tem a oração, no capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Aleluia! Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai que está nos céus perdoará a vós. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Amado, eu queria abrir um parênteses aqui. O Senhor diz para perdoar. Mas quando você pode ter a escolha de querer ou não conviver, tem situações que você não pode escolher. Por exemplo, se alguma coisa acontece na família, né, algum tipo de, não sei, conflito, no diálogo você pode se alinhar, se ajustar as coisas, compreender, sem guardar mágoa, e perdoar. E conviver com alguém que algo fez que possa ter muito lhe machucado, lhe afligido. Num trabalho, você pode ter tido algum tipo de conflito, algum tipo de, sei lá, desgaste, conflito com alguém. Você pode perdoar e continuar ali, porque você necessita do seu trabalho, ali que vai gerar, você vai produzir o fruto de manter a sua casa, de se manter e manter os seus, né? Família. Mas existem situações que você pode perdoar e escolher não conviver mais, ou não querer nem conviver. O perdão, muitas pessoas dizem assim, confundem as coisas. Dizem assim,
aquela pessoa não perdoou porque não quis conviver. O perdão, a Bíblia não diz isso, que a gente perdoar tem que conviver. O perdão não é amnésia. O perdão é você saber que alguém lhe magoou, lhe prejudicou e você decidiu perdoar. O perdão é isso. Mesmo você lembrando, né? Ninguém vai ficar alimentando isso, mas mesmo você se lembrando, você tem consciência de que você precisa ser obediente ao que Deus falou. Se nós amamos a palavra do Senhor, nós devemos ser obedientes e perdoar, sempre. Houve um discípulo que perguntou a ele: Mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? E ele disse, não 70 vezes, 70 vezes 7. O que ele quis dizer? Não tem limite para perdoar. Nós devemos perdoar sempre. Só que o perdão não é amnésia. O perdão você perdoa, mesmo você se lembrando de tudo que a pessoa fez. Você perdoa. Agora, conviver é uma decisão da pessoa. Se você quer conviver com quem muito lhe afligiu ou não. Mas ali o Senhor nos ensina, tanto no Pai Nosso, que a gente tem que perdoar, né? Para que os nossos pecados, todos nós somos pecadores, todos nós, aquele que disser que não tem pecado, ele se faz um mentiroso. Isso é bíblico. Então todos nós pecamos de alguma forma, até por palavras, pensamentos, omissão, nós pecamos. E todos aqui na terra, amados, nós temos pecados. Nós podemos fugir dos pecados. Mesmo fugindo, nós continuamos pecadores, porque nós pecamos por palavras, pensamentos, atos ou omissão. Então, nós fugimos, renunciamos muitas coisas aqui na terra. E o Senhor nos ensina a perdoar até os inimigos, os que nos perseguiram, nos perseguem. Perdoar. Até ele diz assim, ó, que diferença há de amar, de perdoar, de amar a quem nos ama? Amar quem nos ama é fácil, né? Agora, pôr em prática não é uma coisa fácil, né, mãe? Mas não é impossível. Nós podemos fazer. Até porque a gente não vai amar um inimigo perto. A gente vai... Geralmente, quem se faz inimigo de nossas almas, a gente não tá pertinho, né? Então, a gente só em não desejar o mal, querer o bem da pessoa, a gente tá amando essa pessoa. O amor de Cristo. A bondade de Deus. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedem. Não é verdade? Portanto, tudo aquilo que vos quereis que vos façam, fazei-vos também. Porque esta é a lei e os profetas. Louvado seja eternamente o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Em nome de Jesus.
Santo e poderoso é o Senhor, muito digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. Eu te amo em Cristo Jesus, que o Senhor te abençoe, nos livre de todo mal, me abençoe, abençoe a nossa parentela, no nome santo e poderoso de Jesus. Sim, eu gostaria também de ler, deixa eu ver aqui se dá tempo, se o celular não vai descarregar. O Salmo 91, amados, eu sempre leio esse salmo. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Cadê aqui? Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem do respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Exaltado, magnificado, eternamente seja o teu nome. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.